Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais, continuando, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Hoje, capítulo 1, versículos 27 a 30. O apóstolo Paulo continua falando sobre as suas expectativas a respeito da luta, da batalha pela fé. Nós vimos como o apóstolo, ele de tal modo está com o seu coração voltado ao Senhor, que ele está mais preocupado, mais interessado em ver o evangelho ser difundido do que preocupado com sua situação. Ele está preso e não tem uma certeza sobre o que há de acontecer, mas tem uma oração. Ele deseja que o Senhor o liberte para que ele continue a obra. E é interessante que tudo está relacionado ao Evangelho e glorificando o nome do Senhor. Por isso, inclusive, nesses versículos 27 a 30, outra vez o apóstolo Paulo tira a atenção de sua prisão, porque a igreja está preocupada com ele, que é algo bom, e ele considera algo bom, com a situação em que ele se encontra, mas ele tira a atenção disso para que ela se volte ou se preocupe, dê a atenção de fato ao que é importante, que a igreja continue lutando, porque ela está numa batalha contra o império das trevas e ela precisa continuar batalhando. E ele diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Observe, portanto, que a atenção que os filipenses devem ter é sobre o propósito de viver para a glória do Senhor, viver de modo digno do evangelho de Cristo. Lembre-se que viver uma vida cheia do fruto do Espírito, as virtudes, uma vida dedicada ao Senhor, não tem como propósito o ser salvo, porque a palavra do apóstolo Paulo pressupõe que quem está ouvindo, quem está recebendo a palavra, já crer no Senhor Jesus. Só que uma vez que entraram no reino de Deus, né? Uma vez que a pessoa se converteu pela graça divina, o Espírito do Senhor tocou no coração, a palavra tocou no coração, e a pessoa de fato foi convertida a Cristo Jesus, então algo novo acontece. E o apóstolo Paulo diz a eles: olha, agora vivam para o Senhor, para aquele que comprou na cruz, para aquele que morreu e ressuscitou para vos salvar. Então agora vivam para o Senhor. Então a questão não é fazer o que é certo ou o que é bom para ser salvo, porque em forma alguma isso possibilitaria a salvação do pecador. E isso é explicado diversas vezes no Novo Testamento. Mas viver dando testemunho da beleza da nova vida em Cristo Jesus. Vivam de modo digno do Evangelho. A igreja no mundo, ela mostra a glória do Senhor. Ela mostra como o operar de Deus na vida do pecador o transforma. Faz com que ele consiga viver a beleza de uma vida cheia de frutos de justiça. Então, o apóstolo Paulo os direciona para o que realmente é fundamental. Perceba, é real que ele está preso, é real o problema, a perseguição e todos os danos, né, causados por causa disso, mas não é isso o coração, não é isso o importante. O importante é continuar firme no propósito de glorificar a Deus, vivendo de modo digno do Evangelho, propagando o Evangelho por meio das palavras e da própria vida. E ele diz, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, então, ou seja, aquilo que ele falou, né? Olha, eu não sei se é melhor eu partir ou estar com vocês, mas vamos raciocinar. Estar com vocês tem frutos. Eu posso pregar o Evangelho, posso glorificar o Senhor, posso edificar vocês. Então veja que ele está realmente considerando que Deus ouvirá as orações e que ele será liberto para continuar fazendo a obra. Mas, seja eu sendo liberto ou
ou, ainda aqui ausente, é que eu ouça que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, que vocês estão firmes na batalha. Lembra que ele falou que a prisão dele trouxe benefícios. Dentre esses benefícios, o encorajamento. Pessoas começaram a ser encorajadas a lutar mais ativamente, a perseverar e a lutar mais ativamente, porque estão vendo que há um homem que, por causa do evangelho, foi preso, açoitado, e ele está ali porque ele não se intimidou. Ou seja, o cristão não pode ser intimidado, como ele continua e diz, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. A igreja não se intimida, pode vir quem quiser, quem for. A história da igreja tem que ser uma história sempre de perseverança e coragem. E tem sido, né? Porque nós encontramos na história cristã pessoas, até as mais aparentemente frágeis, que foram firmes, corajosas e lutaram mesmo diante das mais vis ameaças. A igreja não pode desistir. Então, diante das perseguições, dos maus tratos, de todo tipo de problema, a igreja continua firme. Vocês não podem se intimidar. Está com medo do quê? Do Império Romano? Então, por maior que fosse, por mais poderoso que fosse, eles não poderiam se intimidar. E nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Vejam que isso ainda é real. Nós estamos aqui num estado em que é conhecido como sendo um estado em que as religiões contrárias ao cristianismo são muito amplas. E as atitudes das pessoas mostram, de fato, essa inimizade ao cristianismo. Tanto que nós somos atacados de todas as formas vis e, mesmo assim, temos que continuar firmes, perseverando. Não podemos desistir de pregar o evangelho. Não importa quantos moleques apareçam, não importa quantas pessoas ataquem, continuamos pregando o evangelho. Porque esse é o propósito. Ou seja, nunca podemos ser intimidados por causa dos adversários. Jesus disse, o máximo que eles podem fazer é tirar a vida, mas aí foi porque Deus quis realmente. Ninguém vai fazer isso se Deus não quiser. Ou seja, nada vai acontecer sem que Deus permita, sem que Deus, então, queira que seja desse jeito. Então, o que a igreja tem que fazer? Continuar firme? O propósito é esse, o foco é esse, continuar glorificando o nome do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Sim, teremos inimigos sempre. Se você pensa que vai evangelizar, que vai pregar, que vai fazer a obra do Senhor e glorificar a Deus sempre de forma fácil, onde as pessoas vão sempre receber de bom grado, onde as pessoas vão sempre amar você porque você pregou a palavra dele, pode esquecer. Você está no mundo que jaz no maligno. O que você espera do mundo é sempre algo contrário a Deus, porque o mundo odeia Deus. O mundo não ama Deus, o mundo odeia Deus. Então não espere que ele facilite a sua vida. E o que você vai fazer diante disso? Desistir de pregar a palavra? De forma alguma. Se não deu de um jeito, vai de outro. Se não conseguiu de uma forma, vai de outra. E assim vamos pregando o evangelho nesse mundo maligno. De forma que o propósito é fazer Deus conhecido, glorificar o nome de Cristo e tornar o evangelho conhecido dos pecadores, porque por meio desse evangelho que eles serão salvos. Vidas são salvas pelo evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Confie que o Espírito Santo alcançará vidas. O que importa é que o evangelho seja pregado. Então a gente não pode ficar intimidado. Se Paulo está preso, é melhor a gente se esconder, fugir, esquecer, não pregue mais não, porque pode ser que a gente seja preso também. Problema deles. Continuaremos pregando o evangelho, porque esse é o propósito de Deus para a sua igreja. Glorificar o seu nome pela pregação da palavra do Senhor. E pregar o evangelho genuíno, porque o que é para eles prova evidente de perdição é para nós outros de salvação. Ou seja, para o mundo, pregar Cristo crucificado é absurdo. Ele diz a Coríntios que é para o mundo loucura, né? Pregar Cristo crucificado. Mas nós sabemos que foi a crucificação que possibilitou o pagamento da dívida. Ou seja, enquanto muitas religiões continuam sacrificando,
Nós temos o Cordeiro que foi sacrificado uma única vez por todas. Um homem pelos homens. Morreu o justo pelos injustos, para pagar definitivamente a dívida. Então, o que é para eles motivo de perdição? A fraqueza, né? Um homem morto numa cruz, e uma vida em que o cristão ele se submete às condições até ruins, né? Terríveis, a perseguição, os maus tratos, e parece que eles estão sendo derrotados. Imagine, eles conseguiram Paulo ser preso. Qual é a sensação, o sentimento dos judeus que promoveram, dos gentios que promoveram a prisão de Paulo? Vencemos, ele está preso. Paulo diz assim, que para eles é evidência de perdição, para nós é salvação, nada disso. Onde parece haver fraqueza, na verdade, Deus está manifestando sua glória. Porque é exatamente ali, nessas condições, em que Deus mostra o seu poder para preservar os seus filhos, para conservar os seus filhos. E usa-se, como nós vimos, de situações assim para, inclusive, difundir o Evangelho. Porque foi a prisão de Paulo que possibilitou, inclusive, o conhecimento do Evangelho por parte da guarda pretoriana, entre outras pessoas. Então, a igreja tem que confiar no Senhor, confiar na sabedoria de Deus, confiar plenamente no Evangelho, na mensagem da salvação e seguir sem intimidar-se, seguir sem medo, seguir, continuar fazendo a obra. É claro que ela não vai ser boba e dar cara a tapa às vezes desnecessariamente, porque o mundo é mau mesmo, é vil e não confia, não há no mundo justiça. Mas ela deve continuar firme e estar sempre pregando, ou seja, jamais deixar de fazer a obra do Senhor. Se você já foi intimidado alguma vez, ou se alguém tentou fazer isso, lembre-se, continuar pregando o Evangelho, porque é exatamente nesses momentos que nós mostramos que não nos intimidamos, porque o Senhor é poderoso para nos conduzir, para nos fazer perseverar em meio aos desafios. E ele continua dizendo, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Veja, e ele diz que a graça da salvação, ela não veio acompanhar, não veio sozinha, mas veio acompanhada. Veja, ele chama de graça duas coisas. Primeiro ele fala que foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Então ele menciona a situação, ele diz assim, olha, o que vocês estão passando, as lutas, as situações difíceis, a perseguição, os maus tratos, é uma graça. Vocês estão sendo mártires de Cristo, né? Vocês estão sendo testemunhas de Cristo diante da adversidade, portanto mostrando a firmeza, mostrando a perseverança, mostrando a ousadia diante das lutas, nada sendo intimidados. Então é uma graça, porque o soldado mostra seu valor exatamente no campo de batalha contra os inimigos. Quem é que pode ser chamado de corajoso? Um homem lutando contra um exército ou um exército que luta contra um homem? Ou seja, no final das contas, um exército lutando contra uns poucos fiéis é um exército covarde. São pessoas covardes. Elas precisam de milhares de pessoas para tentar derrotar um punhado pequeno de fiéis a Deus. Mas esse grupo pequeno de fiéis a Deus mostra seu grande valor porque não se intimida frente a um exército, uma multidão de inimigos que está tentando intimidá-los. Portanto, veja que a coragem do Filho de Deus, ou do povo de Deus, se mostra frente à grande adversidade, né? Porque é muito fácil, qualquer covarde se esconde atrás de um exército de multidões tentando atacar um punhado de gente desarmada. Então, isso não é valentia, é covardia. Então eles tiveram a graça de mostrar a coragem, a firmeza, de padecer por Cristo, de honrar o Senhor na luta, na adversidade, no desafio. E ele diz assim também como o de crer nele. Então, veja que crer no Senhor, ele chama de graça. Ele diz a graça de crer nele, de crer no Senhor Jesus, de andar com o Senhor Jesus, é uma graça divina. Veja que sempre aparece a graça associada
a vida em Cristo, porque a salvação é pela graça. A salvação não vem por obras, mas vem pela graça. Só que aqui é mais do que a graça da cruz de Cristo. É a graça de crer nele. É a graça de ter ouvido o Evangelho. É a graça de ter crido no Evangelho. Porque muitas pessoas, inclusive, nem tiveram a graça de ouvir. Você já pensou nisso? Há muitas pessoas no mundo que nem sequer ouviram o Evangelho. Nessa época também. Muitas pessoas não ouviram. Pessoas morreram sem ouvir o Evangelho. Mas eles ouviram o Evangelho. Então você já pode considerar que ouvir o Evangelho é graça divina. Eles ouviram o Evangelho, portanto, eles tiveram a graça de ouvir o Evangelho. Mas eles não só ouviram o Evangelho, eles creram no Evangelho. Portanto, eles também tiveram a graça de crer no Evangelho. E veio acompanhado uma graça a mais. A graça de estar lutando pelo Evangelho, de padecer pelo Evangelho. Ele considera isso uma graça divina. Portanto, quando você estiver observando ao seu redor que para pregar é preciso lutar, não considere isso um motivo para desistir. Mas veja nisso, a graça de Deus de fazer você poder servi-lo em frente aos momentos mais difíceis da vida. E lutar pelo Senhor bravamente. Porque é ali que o soldado, inclusive, mostra o seu valor, sua coragem diante dos adversários no campo de batalha. Então, lute pelo Senhor. Observe que nessa luta ele menciona uma coisa muito importante: lutar juntos pela fé evangélica. Algo que em nossos dias tem sido bem complicado. Nós temos visto que, de fato, o cristianismo ele está bastante dividido, né? O cristianismo ele está meio perdido, vamos dizer assim. As pessoas estão, de certa forma, defendendo alguma coisa, elas estão, mas elas estão muito mais ligadas a defender a algo de si mesmo. Observe que é mais uma bandeira denominacional, é muito mais uma instituição ou proposta de defender seus próprios pontos de vista e assim por diante, do que uma luta pelo Senhor a fim de que Deus seja glorificado e vidas sejam salvas. Isso é algo que precisa ser corrigido. Precisa ser corrigido em nossos dias a questão do foco. O que, de fato, pelo que o cristão está lutando? Está lutando pelo Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês têm que conduzir tudo para o mesmo ponto. Vocês estão lutando pelo quê? Lembre-se que em Coríntios o apóstolo Paulo diz assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e assim por diante. Então, eles estavam brigando por pontos de vista, brigando por partidos. E Paulo disse que isso não faz sentido algum. Então, isso não converge para a glória do Senhor. Isso não é o propósito. Infelizmente, é isso que tem sido trazido à tona novamente, né? As pessoas estão outra vez brigando por pontos de vista ou brigando por partidos específicos. O propósito do cristão é lutar por um único. O Salvador só tem um, não tem dois. Deus só existe um, não existe dois. O Evangelho é só um, não existe dois. E assim por diante. Ou seja, então pelo que nós lutamos? Lutamos pelo Senhor. Então o cristianismo precisa voltar novamente às suas origens e então começar novamente a lutar pelo Senhor, a fim de que realmente a batalha vale a pena. Qual é o propósito dessa batalha? Glorificar a Deus, somente, mais ninguém mesmo. Qual o propósito dessa batalha? Tornar o Evangelho conhecido, o que é ele, que é o poder de Deus para a salvação. Não há outro. Qual é o propósito dessa batalha? Ver vidas serem salvas pela graça de Deus, porque o Espírito opera pelo Evangelho nos corações, e não mais outro. Não há outro que faça isso. Então a igreja tem um único foco. Logo, uma vez que há um único foco, e em Efésios ele vai dizer só existe um Senhor, um batismo, uma fé, um Espírito, um só corpo. Então uma vez que só existe um, aqueles que realmente são cristãos têm que estar nisso. Não tem como ser cristão e estar fora disso. Porque não existem dois, existe um só. Então,
Por isso que a luta só pode ser uma. Ela é canalizada para o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que é glorificar o nome do Senhor. Então você está lutando pelo quê? Né? Você não pode ser intimidado pelos adversários. Muitos inimigos vão aparecer pelo caminho. E muitas serão as tentativas de você fazer você desistir de pregar a palavra. Você não pode ser intimidado por este mundo que jaz no maligno. Mas você também tem que lutar pelo que de fato o Senhor nos colocou as mãos para lutar. Ele nos disse para lutar por Ele. Nós somos soldados dele, lutando por Ele, pelo Evangelho, por Cristo Jesus, pela fé evangélica, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1. Então, foco para que você não esteja apenas defendendo uma denominação, uma instituição que muitas vezes até está andando por caminhos tortos. Você deve estar pregando o Evangelho, propagando a glória de Deus, lutando por um único, que é o Senhor. O nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. E aí sim é possível manter uma unidade. Porque se todos estão lutando pelo Senhor, então todos estão lutando pelo mesmo propósito, mesma causa, todos estão lutando com o mesmo objetivo, porque estamos lutando pelo mesmo ser, pelo mesmo propósito. A glória de Deus. Faça isso. E Deus será glorificado em nossas batalhas. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós damos graças por tudo, louvamos o teu nome, te glorificamos, exaltamos e pedimos que nos ajude a continuar firmes, Senhor Deus. Jamais deixando de pregar a tua palavra, não importa o que aconteça. Porque o propósito é manifestar a tua glória, o propósito é que o teu evangelho seja conhecido e por tua graça vidas sejam salvas. Que o Senhor receba a nossa oração, nos abençoe assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.